gostaria de convidar a doutora Mônia Silva. A doutora Mônia ela vai fazer a palestra para além do diagnóstico, avaliação e monitoramento do TEA. Mônia é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de São João, especialista em avaliação diagnóstica, mestra em Psicologia pela Universidade Federal de São João, doutora e pós-doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Mônia. Então, boa tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Para começar, eu queria saber quem é profissional aqui da área de saúde, familiar, de pessoas com autismo, pessoas autistas, profissionais de educação, educação bem representada, né? De quem que é estudantes, ativistas. Muito bom e ao mesmo tempo desafiador, né, falar para públicos diversos. Então, antes, para começar, né, acho que já foi apresentado o título da minha palestra. A ideia é trabalhar uma perspectiva para além do diagnóstico, pensando a importância de monitorar o desenvolvimento e pensar no desenvolvimento. E já me foi apresentado, mas eu queria falar um pouco de onde eu venho, que eu acho que é importante a gente falar de onde que a gente vem, para as pessoas, né, terem ideia. Para além, né, da minha formação, que está muito voltada para a pesquisa, para a clínica, né, a gente tem um serviço escola de psicologia lá no SPA, na Universidade Federal de São João del Rei, que junto com a ASPAS, né, acho que é quase o único serviço que presta atendimento público, né, gratuito para a população que não pode. E, para além disso, eu trabalho muito com pesquisa. Então, assim, acho que uma das coisas que eu estou aqui hoje, né, é por essa construção de um inventário que se propõe a avaliar o desenvolvimento infantil, que não foi algo pensado especificamente para o autismo, mas que norteou minha carreira e me aproximou muito do autismo, bem como outros transtornos do desenvolvimento. Então, eu vou ter uma linguagem, até adorei ouvir a roda de conversa agora, né? E quando eu ouço o pessoal da educação, eu gosto muito de ouvir, porque a gente tem alguns insights, pensa diferente. Então, eu queria demarcar muito para vocês que a minha linguagem vai ser muito da pesquisa, da academia, da clínica de avaliação psicológica. Eu não trabalho com intervenção, trabalho mais com avaliação, e na ideia de somar, de trazer algum insight para vocês hoje, né, para pensar a importância da avaliação do desenvolvimento, não só para fins diagnósticos, mas como algo que monitora, que acompanha, que ajuda o planejamento das intervenções e promover a qualidade de vida. Hoje, né, eu vou falar das crianças e as crianças pequenas, de 0 a 6 anos. Para começar, né, eu falei de pesquisa, eu queria contar para vocês algumas pesquisas que a gente está em andamento, para vocês terem ideia da nossa trajetória. Acho que é muito importante compartilhar com a comunidade o que a gente está fazendo na universidade, né? Às vezes a gente é distante da comunidade, né? A gente não traz esse... Até que a gente ainda faz os atendimentos, tem os trabalhos de atenção, mas acho que é importante a gente divulgar e até dizer assim, que a gente
está precisando de profissionais, de pessoas para nos apoiar nas coletas de dados das pesquisas, porque a pesquisa, ela se traduz em conhecimento que é voltado, né, para a comunidade, em forma de avaliação, em forma de instrumento, né, de conhecimento mesmo. Então, assim, dentre as pesquisas que a gente está fazendo, eu vou falar um pouco mais do IDAD hoje, né, de pesquisa de desenvolvimento. A gente está trabalhando com a versão de avaliação direta dele pelo profissional, que é algo com base na observação de crianças para a gente avaliar o desenvolvimento. Eu tenho um grupo, né, 3 pessoas que estão trabalhando com o impacto do uso de telas e de mídias digitais no desenvolvimento infantil. Um desses estudos é longitudinal. A gente vai pedir apoio da comunidade para nos ajudar a responder. E na linha tem hoje aqui o Matheus e a Isabela, né, que trabalham comigo, eles estão ali atrás. A gente está trabalhando e trazendo para o Brasil um instrumento de avaliação de autismo, que é a CARS-2, que inclusive a Aspas nos ajudou em várias fontes, né, Dani? Na participação, nos grupos focais. Então, é um instrumento que tem esse diferencial, ele é voltado para a avaliação do autismo e a gente tem o apoio e auxílio das pessoas autistas para avaliar a qualidade desse instrumento, para nos ajudar com a coleta. E, paralelamente a esse trabalho, aí tem algo que é do interesse da Isabela, né, que a gente está mapeando características do fenótipo feminino, ou seja, características comportamentais e de aprendizado que a gente sabe que é diferente nas meninas com autismo, né? Que tem um grande desafio aí, né? Até a defasagem do diagnóstico pode acontecer mais tardiamente, né? Então a gente quer entender o porquê que isso está acontecendo, né? E aí, né, diante disso, eu vou falar de um trabalho que eu já fiz lá no doutorado, que consagrou minha carreira, acho por isso que eu fui convidada aqui hoje, que foi a construção do IDAD. Né? O IDAD é um inventário de avaliação do desenvolvimento infantil. Ele avalia crianças dos 4 meses de vida até os 6 anos completos. E qual que é a ideia desse instrumento? É auxiliar, né, não só no autismo, mas em vários perfis de desenvolvimento, da gente identificar características que possam subsidiar tanto a identificação precoce, né, não só de crianças autistas, mas com atraso global do desenvolvimento, crianças às vezes típicas, mas por causa do contexto vulnerável, elas apresentam vários prejuízos de desenvolvimento, né, e por aí vai, né, transtornos de linguagem, então ele tem uma ampla aplicação. A gente avalia esse instrumento, né, ele tem domínios. Ele avalia o desenvolvimento cognitivo, né, que é relacionado ao conhecimento do mundo, habilidade de memória, atenção, né, velocidade de processamento, várias habilidades. O socioemocional, que é esse das relações sociais, da interação, do apego, da regulação emocional. A comunicação e linguagem, que aí tem tanto a parte verbal e não verbal, da expressão da comunicação, né, incluindo a fala, os gestos, e a comunicação em linguagem receptiva, que está relacionada ao entendimento desses mesmos aspectos da fala. Também a motricidade, né, ampla e fina, ampla e entendida como o uso dos grandes músculos do corpo para movimentos como andar, sentar. Então, movimentos que envolvem muita precisão e destreza relacionada a esses grandes músculos. E a motricidade fina, né, que envolve precisão para agarrar objetos, para manipular pequenas coisas. E, por fim, o comportamento adaptativo, que está relacionado à habilidade de autonomia, né, de independência na vida diária, como, né, noções de dinheiro, como capacidade de entender as metáforas, as intenções das pessoas numa comunicação, e as habilidades práticas que estão relacionadas às atividades de vida diária, escovar o dente, se trocar, na higiene, por aí vai. O IDAD é um instrumento que é baseado no relato parental, né, não é de avaliação profissional. Os pais que relatam as habilidades, né, pais entendidos como os cuidadores, que têm, né,
uma convivência constante com as crianças e, a partir disso, né, a gente faz o monitoramento de toda criança que chega para avaliação, né, que já chega com uma queixa de aprendizado ou comportamental a partir da perspectiva do desenvolvimento. Então, a idade é um instrumento de avaliação. Por quê? Ele pega várias habilidades da vida da criança, vocês viram que tem vários domínios, e ele consegue identificar, com base na amostra de crianças brasileiras, então a gente tem um estudo amplo, se aquela habilidade pode ser classificada como na média, acima, abaixo. Ele é direcionado para profissionais de várias áreas, né, da saúde e da educação, e ele permite monitorar a evolução do desenvolvimento, né, planejar a intervenção dentro de uma trajetória, né, bem normativa do desenvolvimento, ou seja, que considera as crianças brasileiras, já que foi um instrumento construído por nós aqui no Brasil. Aqui tem os domínios, né, isso aqui é um símbolo, então cada domínio ali, acho que não vai dar para vocês verem, mas cada domínio tem um símbolo alto, cognitivo tem uma lâmpada, socioemocional um coração, né, o motor, a comunicação expressiva tem aquela telefone sem fio, aquele símbolo, né, enfim, cada símbolo tem algo, né, que traduz ali o conteúdo do domínio. A gente fez um estudo envolvendo todas as regiões do Brasil. Então, assim, para nós que estávamos lá na academia, na pesquisa, é muito importante quando a gente vai falar de desenvolvimento, a gente considerar esse desenvolvimento dentro do nosso contexto. Do ponto de vista, né, do Brasil, a gente tem uma linguagem própria, brincadeiras próprias, né? Formas de interagir, o Brasil é mais afetivo, não é? A gente é mais, né, fala com a mão, com o braço, né? A gente tem várias características também de brincadeira, questões culturais, né, da linguagem. Então, um exemplo para vocês. Lá no Rio Grande do Sul, velotrol, velocípede, né, essa coisa que a gente chama aqui, chama motoca. Então, tem muitas diferenças da linguagem que impactam. A gente fez esse estudo tentando que esse instrumento fosse o mais próximo possível da nossa cultura. Então, a gente teve participantes de mais de 2.000 mães, né? E a gente tem aplicação unidade lápis e papel online. A gente viu que poderia fazer dessa forma para acessibilizar o uso, de forma que nós temos essas duas possibilidades de aplicação, lápis e papel e online. A gente fez estudo também, não vou me delongar nessa parte, mas assim, uma coisa importante quando a gente faz um instrumento é garantir que ele mede o que ele está se propondo a medir. Então, se eu uso um termômetro aqui e ele dá que alguém está com -1 de temperatura, ele está errado. Ninguém tem, né, -1, ou mesmo que ele der 100. Então, assim, a gente precisa fazer estudos teóricos, né, e com base em dados empíricos, que mostram que ele mede o que ele se propõe. Então, esses estudos psicométricos mostraram que os nossos itens conseguem captar o desenvolvimento ao longo de 4 meses aos 6 anos, que ele segue aquela trajetória ali, aquele gráfico do meio mostra a evolução do desenvolvimento de acordo com a idade. Então, mostra que nos primeiros 3 anos esse desenvolvimento é muito mais intenso, o que bate com a expectativa teórica. E o último é um estudo que a gente fez em relação ao grupo com autismo e sem autismo. Então, crianças que se diferiam, né, só em relação a essa variável, né, elas tinham características iguais de nível de escolaridade, da mãe, né, renda familiar e sexo e gênero da criança, e a gente viu que, né, a idade conseguia discriminar e entender os prejuízos de desenvolvimento naquelas crianças que tinham autismo em relação aos que não tinham. Esse aqui é um outro gráfico, também não está dando para vocês verem, mas, assim, os detalhes, mas ele tem crianças ali que têm um diagnóstico ou uma condição clínica afetando o desenvolvimento, que elas são os pontinhos verdes,
que geralmente ficam abaixo da média, né, para vários domínios, e as crianças sem transtorno que ficam ali mais próximas ou acima da média. Então, também é um estudo que mostrou o poder discriminativo do instrumento, né, mostrando que ele está ali, pode ser usado para os fins propostos. E aí a gente tem essas versões de aplicação. Então, a aplicação desse instrumento, os pais ali respondem no lápis de papel e a gente corrige, né, esse inventário, e tem também a aplicação ali online. A gente tem 17 faixas etárias. Por quê? Se eu perguntar para uma mãe de uma criança de 3 anos se ela explora a própria mão, não vai fazer sentido nenhum, porque essa é uma habilidade de bebê. Né? Explorar a própria mão, explorar um objeto. Então, isso é muito esperado quando a criança tem 4 meses, mas não mais quando ela tem 3 anos. Se eu perguntar isso para uma mãe de 3 anos, ou ela vai falar que não, ou ela vai avaliar uma coisa muito diferente. Então, a gente tem faixas etárias diferentes, de forma que as questões para cada faixa etária elas são muito diferentes. Né? Eu estou mostrando para vocês os detalhes técnicos. Para a aplicação, então, a gente tem ali a setinha na frente que indica quando que eu começo a responder um item, de acordo com a idade da criança, e lá embaixo, né, aquele hexágono, que mesmo, ele sinaliza quando que a gente para. Então, assim, dependendo da idade, eu tenho um conjunto de itens específicos para cada domínio, e a partir da pontuação daqueles itens, eu vou chegar a um score que vai descrever se aquele desenvolvimento é típico ou não típico para a idade, ou acima da média ou abaixo da média. Aqui é uma aplicação, né, que dá aí para... Está bem embaçado, né? Acho que vocês não vão conseguir ver. Mas, assim, ali é um protocolo que foi preenchido por uma mãe, é do domínio motor amplo. E aí, para cada item, né? Então, que as mães respondem que a criança tem habilidade, a gente soma 2 pontos. Para, às vezes, 1 ponto, ainda não 0, e a gente chega numa pontuação final de pontos brutos, que aí a gente vai comparar com a idade, né? E aí, pensando no Brasil, nessa média das crianças do Brasil todo, como que esse desenvolvimento se situa? Se está muito bom ou se não está? E aí, aqui, né, a gente tem uma classificação, acho que aqui dá para ver melhor, que a gente coloca, né, desenvolvimento típico, alerta para atraso, né, atraso significativo, acima da média ou muito acima, e a gente consegue, né, chegar a uma hipótese diagnóstica. Então, assim, vamos pensar uma criança que tem um atraso significativo em todos os domínios do desenvolvimento. Então, para nós, na clínica, isso é considerado como um atraso global do desenvolvimento. Então, ele pode até ter uma evolução para um quadro que a gente chama posteriormente de deficiência intelectual, pode acontecer, né? Para ter um atraso global, geralmente ele não é explicado por uma variável contextual. No autismo, a gente tem domínios específicos, né, que a gente espera que tenha atrasos no desenvolvimento, por exemplo, da linguagem, né, expressiva e compreensiva, do socioemocional, né, do comportamento adaptativo também, a gente tem uma vasta literatura. Então, a partir desses domínios que estão alterados ou não, a gente chega a hipóteses com base também na história de vida. E aí eu acho que é importante a gente contextualizar como que a gente faz uma avaliação na clínica, né? Acho que é uma coisa importante de a gente falar. Então, a gente tem, hoje, a gente tem um desafio muito grande, né, na identificação do autismo. Acho que todo mundo, né, está ciente disso. Até o fato de a gente ter muitos diagnósticos na vida adulta, significa que o sistema não conseguiu identificar essas pessoas lá atrás, né? Mas também a gente tem uma outra coisa que tem sido um problema para a saúde pública, de diagnósticos que são fechados de uma maneira precipitada e errada, por vezes. E aí isso tem um impacto muito grande. A gente sabe que uma vez identificada a pessoa, ela começa, né, a se entender melhor por aquelas
características, né, e pensar e buscar os direitos dela, né? Só que uma avaliação que às vezes é feita de uma maneira rasa, descontextualizada, né, e não pensada, ela vai trazer um impacto muito grande, né, tanto desse erro ao longo da vida, quanto, né, a questão da orientação, quanto a questão da política de assistência, né? Então, assim, a avaliação nossa, quando a gente, né, por que a gente, né, somos muito defensores, acho que Matheus ali está fazendo assim de cabeça, Isabela, né, os psicólogos daqui, porque a gente, quando a gente vai fazer uma avaliação, além dos instrumentos, a gente vai fazer uma entrevista muito grande com a pessoa, a gente vai falar com outras pessoas da família dela, né, até adulto, inclusive adulto, né, a gente tem, quando o diagnóstico de autismo é, né, recebido na vida adulta, a gente tem que entender os sinais lá na infância, né, e tem que diferenciar de outros transtornos, a gente sabe, né, um transtorno de personalidade, por exemplo, tem muita coisa em comum com o autismo, uma deficiência cognitiva. Então, assim, muitos transtornos que a gente conhece atualmente, eles têm características que são transdiagnósticas, que a gente diz. O que é isso, transdiagnóstico? Quer dizer que a mesma característica que pode identificar o autismo, ela pode estar presente numa depressão, algumas, né, num transtorno ansioso, numa deficiência intelectual, e às vezes a gente tem pessoas que têm mais de uma condição. Então, assim, quando a gente faz uma avaliação, a gente não faz só com base na entrevista, né? Acho que é muito... A gente às vezes tem uma desinquietação desses diagnósticos rápidos, né, de 15 minutos, 20 minutos, né, que são só feitos por relato. Então, eu acho que falar assim, monitoramento e desenvolvimento, inclusive monitoramento longitudinal, é desse cuidado que a gente tem na psicologia de tanto identificar com múltiplas fontes, mas também monitorar esse progresso ao longo do tempo para a gente entender o impacto da intervenção e entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Aqui é um exemplo, né, de um gráfico de desenvolvimento. Aquela parte que está ali mais em cima é um domínio que está mais preservado dessa criança. Ali embaixo, né, são domínios que ela tem, né, uma defasagem em relação a crianças da mesma faixa etária. E aí a gente lê outros aspectos da história de vida dela, né, de outras questões para a gente chegar a uma conclusão, né? É de fato uma suspeita de autismo ou não, né? Isso seria mais bem explicado por algo contextual, né? Por uma privação contextual, por uma história de vida difícil, ou por um transtorno genético, enfim, a gente vai ler cada resultado de desenvolvimento, né? Muito para além dos instrumentos. Vocês conseguem ver daí, gente, aqui? Não, né? Tá bem. Idade é específico para uso de psicólogos? Não, idade, a Dani está perguntando da especificidade, né, profissional. Ele é para todos os profissionais da saúde e da educação que conhecem desenvolvimento. Por que, né, é importante a gente falar isso? Conhece desenvolvimento, né? Porque vamos pensar assim, numa avaliação de alguém que tem um problema de fala, né? Que não fala nada. Isso vai impactar no domínio cognitivo. E aí ele pode ter um impacto tão grande que eu posso pensar que aquela criança tem um prejuízo cognitivo também. Mas, na verdade, é um impacto secundário da linguagem. Então, para usar, entender um instrumento, integrar ele na avaliação, não adianta usar só um instrumento, né? Eu tenho que pensar. Então, sempre que me perguntam, eu falo isso, né? Para profissionais de saúde, da educação, que trabalham na área e que entendem de desenvolvimento. Vamos lá. Eu vou tentar descrever o esforço. Dá para ver? Tá. Então, tá mais ou menos, né? Assim, eu acho que... Mas vamos lá. Aqui, gente, é um outro resultado que esse instrumento dá para nós, que é as curvas de desenvolvimento. Ali no meio, onde está
aquelas linhas coloridas, significa, dentro das linhas, o desenvolvimento está dentro da média, em relação à própria pessoa. Quando a bolinha ali, né, que é o resultado do avaliado, aquela bolinha azul pequena, ela está lá dentro das curvas, significa um desenvolvimento que é dentro da média. E qual que é a aplicação que a gente tem das curvas para o monitoramento longitudinal? Eu acho que eu tenho aqui, ó. Então, assim, em sucessivas avaliações, né, ali tem uma avaliação, perfil 1, né, o primeiro gráfico, ele mostra claramente uma criança que está evoluindo em relação a ela mesma ao longo do desenvolvimento. Então, vamos pensar se é uma criança que está recebendo intervenção, né, intervenção está ajudando. Coisa que a gente vê também, uma criança pequena que estava com atraso linguístico, entrou na escola, e aí, né, fez um boom ali, aumenta, né, aquele desenvolvimento melhora. E a segunda, né, é um caso claro de um desenvolvimento que está mais estagnado e com tendência de queda. Porque eu acho que também não dá para vocês verem, mas no segundo gráfico, ela está saindo da linha azul ali, que assinala um percentil mais alto, que é o 75, e descendo para um percentil mais baixo, que é o 25. Dá para vocês entenderem? Então, assim, apesar de estar ascendendo, né, a segunda linha, aumentando um pouquinho, ela, em termos, assim, em relação ao que é esperado para a idade, na segunda reavaliação, esse desenvolvimento está com uma leve tendência de queda. Então, é algo que, né, primeiro, a curva sinaliza o desempenho da criança em relação ao grupo dela e a linha, né, os pontos dela com relação a ela mesma ao longo do tempo. Então, eu consigo fazer reavaliações longitudinais para ver o quanto que a criança está desenvolvendo. E aqui, esse gráfico, né, aí não vai dar para vocês verem mesmo, mas a partir de algo que a gente chama de escalonamento comportamental, a gente conseguiu mapear no Brasil em que idade que as crianças fazem certas coisas. Então, primeiras frases, primeiras palavras, sentar com apoio, sentar sem apoio. Então, foi um estudo que permitiu a gente entender, né, em que idade que as crianças brasileiras, né, fazem essas coisas. E em relação à utilização do IDAD especificamente em suspeitas de transtorno do espectro autista. Então, esse primeiro caso, antes de começar, né, acho que eu trouxe um gráfico aqui para falar para vocês uma coisa que é muito comum, né, que acontece no autismo. Então, no primeiro ano de vida, geralmente os sinais não são claros, eles aparecem mais como mudança no padrão de atenção, interesse maior em objeto do que em rosto, né? Alterações motoras, e não ainda, por exemplo, interesses restritos, estereotipias, a gente não vê. No segundo ano, né, e especificamente entre o primeiro e o segundo ano, ali por volta dos 12 aos 36 meses, é que esses sintomas se tornam mais estáveis, né, das alterações no interesse social, enfim, e que as estereotipias vão aparecer. Então, o que a gente sabe do autismo? Ele tem uma variação muito grande durante o padrão de desenvolvimento nos primeiros anos. Então, se eu faço uma avaliação num ponto só do tempo, ou uma avaliação muito precoce, a minha chance de erro diagnóstico é muito grande, porque pode ser que os sinais não sejam tão estáveis. Então, e aí, o que traz isso para a gente, assim, em relação à trajetória do desenvolvimento? O tanto que é importante monitorar, porque em alguns momentos do tempo, uma criança pode ter atraso na linguagem, né, no comportamento adaptativo e no socioemocional, ter um padrão sensorial, né, de interesses atípicos ou que pode ser explicado por um transtorno de linguagem, por um contexto vulnerável, por falta de estimulação, enquanto crianças têm atraso de desenvolvimento por falta de estimulação. Então, na dúvida, o monitoramento longitudinal do desenvolvimento é o que vai nos ajudar a chegar ou não a uma conclusão.
E aí, né, por que falar nessa trajetória, né, no desenvolvimento técnico? O autismo, ele não tem uma trajetória linear, inclusive tem vários casos que a gente sabe que as crianças perdem habilidades de desenvolvimento, né, previamente adquiridas. Então, alguns marcadores são inespecíficos, eles podem se confundir, né, com características de outro transtorno. O diagnóstico precoce, ele não é apenas ausência e presença, então tem muita gente que faz, tem isso, tem aquilo, autismo, mas não, porque a qualidade, ela é um indicador muito importante, né? Não importa, eu olho ou não do olho, isso não é característica, né? Mas é uma modulação do olhar, o interesse social no olhar. Então, a gente vai olhando esses indicadores ao longo do desenvolvimento e por isso a gente precisa de uma perspectiva de desenvolvimento. E a intervenção também, ela tem, né, todo mundo sabe hoje o quanto que a intervenção precoce ela é importante, mas essa intervenção ela tem que ser monitorada. Porque se eu faço uma intervenção muito geral, sem metas, e eu não faço um acompanhamento das metas, como que eu sei que isso se deve à intervenção e não a outros fatores diversos aí que podem acontecer na vida da pessoa? E aí eu trago um caso, né, alguns casos para mostrar para vocês a evolução, né, pensando nesse raciocínio diferencial. Esse primeiro caso é de uma menina que vem com uma queixa de regressão desenvolvimental. A família veio do Rio de Janeiro para fazer avaliação aqui em São João, porque eles não encontraram tantos serviços lá, né? Ela vem com maior comprometimento da fala, só que a mãe diz que ela teve um padrão de fato regressivo do desenvolvimento, ela perdeu a habilidade de fala, mandou os vídeos para nós, para a minha equipe, né? A Isabela atendeu junto comigo, a gente viu essas características nos vídeos da interação melhor, né, das habilidades sociais mais desenvolvidas, e aí ela estava tendo problema com o plano de saúde, né, ela precisava da questão diagnóstica, e aí ela veio fazer a avaliação aqui. Vou só pedir para alguém controlar meu tempo, senão eu vou falando. Quanto tempo eu tenho? 24 minutos? Tá, vamos lá. Então, essa menina, ela tinha, a família queria entender o desenvolvimento global dela, os possíveis indicadores de autismo e verificar na prática se de fato essa regressão podia ser constatada. Então, a primeira avaliação dela, né? Aqui vai ficar horrível de ver, né? Mas assim, a gente identificou, né, um cognitivo com alerta para atraso, né? Um padrão da linguagem expressiva e receptiva com bastante prejuízo, né? Com atraso significativo, um comportamento adaptativo também com atraso e uma motricidade relativamente mais preservada. Então, do ponto de vista de identificação, claro que a gente também, né, falou com os pais, fez entrevistas, analisou vídeos, a gente aplicou instrumentos específicos do autismo, né? E aí, juntando todos esses indicadores, mais com a brincadeira guiada, então a gente faz, né, uma das etapas da avaliação com criança pequena, a gente faz sessões lúdicas de brincadeira, nas quais a gente observa, a gente usa um protocolo de observação e a gente vai observando uma série de habilidades guiadas por aquele protocolo para ver se de fato, né, a suspeita ali de autismo, se ela se sustenta ou não. E aí, depois, a gente fez, né, então aqui vocês veem visualmente ali no gráfico, então, ali no meio, né, a comunicação, a linguagem expressiva e receptiva e o socioemocional, muito abaixo da média, motricidade ampla preservada e o comportamento adaptativo com leves atrasos. Essa menina tinha um padrão de alteração sensorial muito grande, então ela não gostava de cortar o cabelo, ela tinha problemas com audição, era super estimulada. E a gente via que isso atrapalhava também ela adquirir habilidade de desenvolvimento, que é algo que acontece também. E aí, né,
isso que eu já falei para vocês. E a gente teve acesso posteriormente à avaliação que ela tinha feito em 2022, e nessa avaliação o único domínio que ela tinha algum prejuízo era o comportamento adaptativo, ou seja, de fato, ela apresentou uma regressão no desenvolvimento, principalmente da linguagem socioemocional, que a gente pode ver assim, claramente aqui nos próximos gráficos. Então, o primeiro gráfico, o primeiro pontinho ali, ó, quando ela tinha 7 meses de idade, vocês veem que o padrão de desenvolvimento cognitivo dela está dentro das curvas, ou seja, dentro da média, ali, o primeiro gráfico. E no segundo, ela tem uma redução, né, ela fica abaixo da linha média, então abaixo do percentil 10, indicando, né, que no cognitivo ela teve um leve decréscimo ali. E isso fica mais acentuado no socioemocional, que é o segundo gráfico. Então, se vocês verem a diferença do primeiro ponto, que estava dentro das curvas e dentro da média, e o segundo, que está muito abaixo da média, vocês veem claramente uma tendência, né, que houve uma regressão, que ela de fato perdeu a habilidade de desenvolvimento. Aqui a gente tem para comunicação e linguagem, primeiro receptiva, que acompanha a mesma tendência. Então, na primeira avaliação, ali na parte, né, mais à minha esquerda, ela está ali dentro das linhas, e depois ela cai, e na expressiva muito mais acentuada a queda, porque na segunda avaliação ela está muito, né, a linha azul, o pontinho azul dela, ele se afasta muito da linha média do gráfico. Então, ou seja, há um declínio muito grande das habilidades que ela tinha dos 7 meses para os 46, que foi quando ela chegou aqui para a avaliação. Né? A motricidade ampla é engraçado que ela se manteve exatamente igual, né, sem nenhum prejuízo. Então, mostrando também esse caráter de domínio específico. A gente sabe que as regressões no autismo, elas acontecem mais nos domínios da linguagem e no socioemocional, né? Ela afeta mais esse domínio. Na motricidade fina, teve uma queda que a gente associa muito ao processamento sensorial, que ela de fato tinha muitos prejuízos sensoriais. E no adaptativo, né, também, a gente, embora ela já tinha um prejuízo, esse prejuízo se manteve e ficou mais acentuado. Então, o que esse caso nos ensina? Né? Primeiro, da questão dessa trajetória não linear. Então, ela adquire habilidades antes, né, de desenvolvimento, típicas para a idade. Depois, ela tem uma regressão de habilidades, que a gente sabe que 30% a 40% dos casos de autismo, geralmente, né, os estudos mostram que tem uma regressão, e essa regressão ela ocorre mais nesses domínios. Então, essa é uma trajetória de desenvolvimento que nos ajuda, né, a pensar, né, pensando em um diagnóstico diferencial, junto de todas as fontes, é uma trajetória que, de fato, parece mais bem explicada pelo autismo, né? Não só pelo desenvolvimento, mas pelo conjunto de técnicas. Aqui a gente tem um caso também suspeito de autismo, né? Um caso atendido pelo Matheus, né? Na clínica dele, que a gente sempre discute. Matheus, né, está sempre comigo, assim como Isabela. Uma coisa que a gente tem como valor é discutir muitos casos na equipe, né, e com outros profissionais de outras áreas, fono, TO, né, quem atender, né, inclusive os advogados, né, o André ajudou a gente, se precisar também a gente vai lá discutir, e todos os casos a gente, né, faz esse esforço, tanto de integrar dados, como integrar perspectivas, para a gente, né, às vezes até casos que a gente não tem certeza, para a gente ter esse monitoramento longitudinal para fechar. Então, o caso que o Matheus atendeu foi a Heloísa, com 3 anos e 10 meses, né? 46 meses. Ela também foi encaminhada pela psicóloga com suspeita de autismo. E esse caso foi muito emblemático, porque era uma menina que tinha vários sinais e sintomas compatíveis com o autismo. Por exemplo, ecolalia,
baixa responsividade social, né? Chamava ela e ela demorava mais a atender, então demorava mais a responder. Uma história pregressa de flapping, que é aquele movimento motor, né? Com a mãozinha, assim. Só que ela tinha outras coisas muito ok para a idade, como contato visual adequado, né? Atenção compartilhada, ou seja, ela apontava para mostrar o objeto de interesse para os adultos. Ela não tinha apego comum à rotina, nem objetos, específicos, e ela usava a linguagem de uma forma funcional. O que é usar uma linguagem de uma forma funcional? É uma linguagem que é voltada à interação e à comunicação. Então, um exemplo de uso de linguagem não funcional, uma ecolamia, que eu repito uma frase, mas eu não quero interagir com vocês, só estou repetindo aqui. Eu tinha um pacientezinho que ele ficava cantando o slogan da RBS, do Rio Grande do Sul, na sessão, mas não era para comunicar comigo, é porque ele repetia algo que ele já tinha ouvido. Agora, uma linguagem funcional é aquela que eu uso para me comunicar com você, para te chamar, para mostrar alguma coisa. Então, ela não tinha esse prejuízo na linguagem funcional, só tinha uma frase de fala e outros sinais. Então, foi feita a avaliação dela, 3 avaliações do idade, com desenvolvimento. A primeira, então, assim, o que a gente viu? Vou contar para vocês, sair um pouquinho das imagens. O desenvolvimento cognitivo dela permaneceu mais estável ao longo do tempo, Então, assim, um domínio que não alterou muito, ela ficou ali próximo da média. Mas ela tinha muito prejuízo na comunicação e linguagem e no domínio socioemocional na primeira avaliação, que começa a diminuir na segunda e chega na média, e um domínio até de motricidade fica superior à média na terceira avaliação. Então, do ponto de vista gráfico, ali, se a gente olhar os pontinhos dela, o primeiro gráfico lá era cognitivo, então ela está sempre dentro da média no cognitivo, embora ela vá melhorando. O socioemocional aumenta muito, que não é o padrão esperado dentro do espectro autista, de você ter esse ganho socioemocional e da linguagem muito grande com a integração. Então, nos outros domínios também. Então, na medida que ela frequenta a escola e a intervenção vai se acentuando, esse perfil de desenvolvimento vai evoluindo muito rápido. No TEI, a gente espera mudança e melhora, sim, a gente espera, Claro, por isso que a gente faz intervenção, mas não um salto de qualidade tão significativo, em poucos meses, 6, 8 meses ali. Então, o que esse gráfico de desenvolvimento nos ajuda? A reforçar que, de fato, não é uma trajetória de desenvolvimento atípico, mas uma história de desenvolvimento típico marcado por muitas vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades a gente tem visto muito hoje. Uso excessivo de telas é vulnerabilidade para criança pequena, contextos desorganizados, dificuldades familiares. A pandemia foi um marcador de atraso de linguagem, cognitivo, que vocês quiserem. Condições de saúde, como otite, epilepsia, tem vários marcadores de risco ao desenvolvimento que, quando eles desaparecem, essa trajetória volta ao normal. E aí, também aqui nos outros 2 domínios, a gente vê a mesma tendência. E aí, para finalizar, eu quero mostrar para vocês o último caso, que é o caso 3, que veio com um diagnóstico e 3 suspeitas de autismo. Esse foi atendido por mim, pelo Matheus, pós-pandemia. Foi uma família, a mãe dele é enfermeira, professora universitária, minha colega, adoro ela fala, pode levar tudo do meu filho para mostrar em congresso, onde você quiser, a gente pede autorização das famílias. E ela foi muito receptiva e me buscou para avaliação exatamente por causa da idade, porque o menino ele ficou muito tempo em isolamento social, ele tinha um transtorno específico da fala, ele fez uma cirurgia que chama frenectomia, que ele tirou o freio lingual, por causa
mostra dificuldade de articulação, e ele tinha um quadro de otite de repetição, que é algo que atrapalha, né, a audição e a entrada das informações. É como, sabe quando vocês mergulham e ficam ouvindo alguém falar? Então, é uma linguagem, você ouve de forma muito deturpada os sons que estão no seu contexto. Por muito tempo, esse menino teve esse quadro de otite, né? E ele tinha um transtorno de processamento sensorial. Ele não gostava de cortar cabelo, ele chorava horrores, ele tinha várias crises de desregulação pela questão dos sons e ruídos do ambiente, né? E uma dificuldade muito grande de se adaptar a esse contexto pós-pandemia, porque ele ficou em total isolamento social com o pai e com a mãe. Então, assim, se a gente for pensar nos critérios Geiger do autismo, né, que o primeiro diz desses prejuízos na comunicação social e na interação, e o 2, nos padrões sensoriais, ele tinha os 2, porque ele tinha um prejuízo sensorial muito significativo, e ele tinha atraso de fala, ele tinha dificuldade de socializar. Então, o que aconteceu? Primeira avaliação dele. A gente viu, né, em Mateus, claramente que o domínio da comunicação e linguagem era o único que estava significativamente com muito prejuízo. Então, e aí a gente começa a ver vídeos, né, conversar com a família. A intenção dele era totalmente preservada, a intenção comunicativa. Ele apontava para mostrar, ele olhava para as pessoas, ele interagia muito com os pais. Então, assim, ele tem atrasos em outros domínios, principalmente ali, um alerta para atraso no desenvolvimento cognitivo, né? No socioemocional também, obviamente, ele não interagia, então ele tem um leve atraso, mas não é um atraso significativo, e nos domínios motor e comportamento adaptativo ele está na média, ou seja, um perfil que para nós, numa primeira avaliação, ele se distancia bastante do autismo, que é uma trajetória, né, marcada por esses prejuízos socioemocionais e adaptativos. E aí a gente foi fazendo 6 reavaliações, né, ao longo do tempo, porque a mãe dele queria muito fazer as reavaliações, e aí ele entrou em fono intensiva 3 vezes por semana. Claro, não posso perder de vista que é uma família altamente privilegiada, né, que não é o que a gente vê aqui, né, no serviço escola nem no SUS, mas ele entra em fono 3 vezes por semana, terapeuta ocupacional, psicomotricista, e segue a avaliação do desenvolvimento. E aí o gráfico dele vai mudando, mas aqui é muito mais fácil de ver, então acho que fica muito mais evidente o quanto que esse desenvolvimento dele, o desenvolvimento cognitivo, que é o primeiro, sai de um alerta para atraso e chega na avaliação 5, que é quando ele tinha quase 6 anos de idade, num desenvolvimento acima da média para a idade dele, né? E aí o mais impressionante, segundo ali a comunicação e linguagem receptiva, que ele tinha um atraso, ele também chega ali numa avaliação de acima da média, né? E ali o que chama mais atenção é aquele gráfico ali da direita, que é da comunicação e linguagem expressiva. Por quê? Ele faz a cirurgia, né? A língua deixa de ser presa. Ele faz fonoterapia, ele faz, né, uma coisa que a gente acha muito importante também nas terapias de crianças autistas, é a orientação parental. Então, a família passa a estimular ele constantemente dentro de casa, né? Inclusive, essa é uma questão apontada pela Fernanda, isso mudou a vida, porque eu passei a interagir com ele de forma qualitativamente diferente, estimular ele nas áreas do desenvolvimento. Então, a comunicação e linguagem expressiva dele hoje, ele tem troca de letras ainda, ele tem um pouco de língua presa, eu acompanho a família até hoje, mas assim, não tem nada de perto que lembre um padrão, né, de comunicação que lembre de autismo numa criança pequena. Então, aqui, né, os outros gráficos também, vocês veem que tem a oscilação, a motricidade até diminui numa variação, mas aumenta na outra.
Então, um padrão que, por trajetória, né, uma pessoa que recebeu 4 diagnósticos, um diagnóstico e 3 suspeitas de autismo, que pela trajetória de desenvolvimento claramente não é. Né? E aí, assim, o que eu tenho de considerações finais, né, para discutir com vocês? Essas múltiplas trajetórias de desenvolvimento, então, da importância da triagem, do monitoramento longitudinal e de um cuidado especial antes de fechar um diagnóstico, isso afeta as famílias, afeta a educação pública, afeta a inclusão, afeta os benefícios. Então, do cuidado que a gente tem que ter de fazer isso de uma maneira ética e socialmente responsável. Essa questão da variabilidade dos sinais precoces e dos perfis totalmente assíncronos de desenvolvimento, nós temos TEA nível 1 de suporte, né, que dá conta, muito conta da vida, que vão, né, tem muitas pessoas com TEA que ocupam vários âmbitos sociais e conseguem desenvolver várias habilidades para lidar, né, com os problemas que elas vão enfrentando ao longo da vida. E a gente tem paciente nível 3 que precisa do cuidador até para comer, para fazer a habilidade básica. Então, a gente está falando de um espectro que é muito abrangente, que tem muita variabilidade e que tem comorbidades com outros transtornos, o que, né, muda essa trajetória. A importância de pensar a compreensão do autismo, né, a partir de uma perspectiva do desenvolvimento, dos fatores contextuais, né, e desse compartilhamento transdiagnóstico de sintomas específicos e a questão da intervenção precoce. Ela pode diminuir o nível de suporte, ela tem potencialidade de melhorar a qualidade de vida ao longo da vida das famílias, né, da pessoa com autismo e da sociedade como um todo. Então, assim, todo o nosso esforço, então, para nós, muito mais do que o diagnóstico, importa as trajetórias, o monitoramento, né, e a promoção de um cuidado, né, multiprofissional de qualidade para essas pessoas. Para finalizar, queria agradecer a Aspas, na pessoa do Bruno, né, pelo convite, reforçar o que foi falado aqui. Né, a Aspas tem uma importância fundamental na sociedade, né, seja pela avaliação, pela intervenção, pela assessoria jurídica, pelo acompanhamento das famílias, pela contribuição com a pesquisa, pela contribuição política com a sociedade, né, e agradecer de verdade por todas as pesquisas, vocês contribuem muito com a gente. Então, tem essa aliança com a universidade, gostaria de reconhecer isso publicamente, né? Ao Matheus, por compartilhar o caso, a Isabela também, por atender comigo. Sem uma equipe, eu não poderia fazer essas avaliações que a gente faz. É impossível para uma pessoa só, né? A gente tem todo um trabalho próximo com os estagiários, eu só consigo isso por causa dos pós-graduandos. Né? A minha equipe de pesquisa, que sempre me desafia, né, que me faz pensar diferente, que me leva para áreas diferentes, e a todos os pacientes, os familiares, né, e a vocês que, direta ou indiretamente, contribuem, né, com o nosso trabalho na universidade. A universidade não existe sem a sociedade, sem a comunidade. Então, sintam-se todos agradecidos, né, de maneira direta ou indireta. Aqui, meu contato, se alguém, né, quiser, gente, é isso. Fica à disposição aí para a gente trocar nos intervalos, enfim. Obrigada, espero que seja isso. Obrigada.